Olá, meus caros alunos, é um prazer estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade ao nosso curso de Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, nós não poderemos estar juntos nesse momento, mas por uma questão de segurança, pelo dever jurídico que nós temos de cuidar um dos outros, é muito importante que nesse momento estejamos nos protegendo. Da casa de vocês, vocês estão assistindo às minhas aulas, estou aqui no meu gabinete, na sala de audiências do Fórum de Cidrolândia, gravando esse momento com vocês, esse bate-papo, essa nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, essa importante matéria, não só para o concurso público, mas também para as nossas vidas, não é verdade? Afinal, estamos a falar das nossas famílias e vamos continuar o nosso curso. Paramos nos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Vamos conversar agora sobre os direitos da gestante. E quando falamos dos direitos das gestantes, estamos também falando de um direito da criança, porque o que se objetiva proteger, na verdade, é a criança por meio da tutela garantida à gestante. Então, vamos às nossas conversas. Antes de tudo, gostaria de dizer a vocês, lamentavelmente, parece que estamos a contar uma história de um outro país. Parece que estamos falando de uma realidade que não é nossa quando falamos nesses direitos, porque parece algo muito distante da realidade, sobretudo quando falamos do nosso sistema único de saúde. Mas é muito importante que nós todos, juízes, os estudantes, os advogados, Ministério Público, Defensoria, todos os operadores do direito, que nós tenhamos ciência da importância de garantirmos esses direitos. Não basta apenas termos esses direitos previstos no Estatuto, precisamos fazer cumpri-los, e isso depende da atitude e da iniciativa de cada um de nós. Primeiro direito, olha lá, diz que no último trimestre de gestação, a gestante será encaminhada ao estabelecimento onde irá realizar o parto. Está lá no artigo 8º, parágrafo 2º do ECA. O que isso significa? Que no último trimestre da gestação, a gestante ela terá o direito a ir para ser atendida lá no hospital onde ela vai fazer o parto. Ela sai então lá do postinho de saúde, onde ela recebia o tratamento inicial, e passa a ser atendida lá no hospital onde ela fará o parto. Para que isso? Para garantir mais segurança a ela, mais tranquilidade, né? Diante dessa sua fase da vida, que é a gestação e véspera de um parto. Não? Olha o segundo direito, lá no artigo 8º, parágrafo 6º do ECA, direito de um acompanhante no pré-natal, no parto e no pós-natal. Para que isso? Para dar segurança à mulher, tranquilizá-la. Ela vai ter ali também o direito de ter alguém na sua companhia, desde o pré-natal, durante o parto, também no pós-parto. E, por fim, o ECA traz no artigo 12, também um outro direito muito importante, dizendo que, durante a internação de uma criança ou adolescente, haverá o direito de ter um dos pais ou um responsável legal. Pergunta de concurso público que é muito comum sobre esse ponto diz o seguinte: a criança ou adolescente possui direito à presença de ambos os pais acompanhando no hospital? Vejam que essa não é a redação do artigo 12 do ECA. O ECA garante a presença de pelo menos um deles, né? Mas não a presença dos dois lá acompanhando a criança. Veja que esse direito de acompanhamento inclui unidade de terapia intensiva ou neonatal. Então, esse direito é garantido em
todo momento da internação, seja lá numa enfermaria, em um quarto, num apartamento, ou também numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, ou também neonatal. Próximo slide, nós temos lá: incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à mulher no período de pré-natal e também de pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou de minorar o estado puerperal. Garante-se, portanto, no artigo 8º, parágrafo 4º do ECA, a presença de um psicólogo para dar assistência àquela mulher que está gestante. Qual que é o problema que nós sabemos do nosso Brasil, meus caros? É encontrar esse psicólogo na rede pública de saúde. Muitos não oferecem esse atendimento, ou quando oferece, raramente um psicólogo tem agenda para atender constantemente, ou pelo menos uma vez por semana, aquela gestante. Mas esse é um direito que o ECA nos traz e nós precisamos lutar e fazê-lo cumprir. Ou seja, o Estado que não tem psicólogo disponível terá sim que se organizar para criar essa estrutura, não é verdade? Nós não podemos deixar de lutar por esse direito que é muito caro. Segundo, a assistência psicológica será garantida à mulher que desejar entregar o filho para adoção, bem como aquelas que estão em privação de liberdade. Ou seja, garanto, portanto, à mulher gestante tanto uma assistência psicológica no momento em que ela disser para a vara da infância que ela quer entregar seu filho para adoção, como também para aquela que está lá em privação de liberdade, ou seja, que esteja presa. Ela vai ter também, ou apreendida, se for uma adolescente gestante, ela terá direito sim ao atendimento psicológico. Olha outro artigo também muito interessante da gestante, está lá no artigo 8º, parágrafo 9º do ECA, que diz que a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante. O que é atenção primária? Essa divisão que existe dentro do SUS em primária, secundária e terciária, né, a primária é a porta de entrada do SUS, né? É quando se chega a um posto de saúde, a uma unidade de saúde da família. Essa é a porta de entrada. Geralmente é ela que faz o acompanhamento da gestante ou das pessoas que precisam de um atendimento. A partir do momento que a situação vai complicando, vai para uma unidade secundária ou uma unidade terciária, que são as maiores estruturas, os maiores hospitais. Então, quando falamos em atenção primária, estamos falando na porta de entrada do SUS. Então, essa equipe lá de atendimento à gestante fará a busca ativa dessa gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera, ou seja, que já teve o filho e está no estado puerperal, que não comparecer às consultas pós-parto. Olha que dispositivo interessante. Diz que se a mulher não vier à consulta, a mulher gestante não vier à consulta ou depois abandonar o tratamento, o SUS fará a chamada busca ativa. O que significa isso? Irá em busca dessa mulher para trazê-la de novo para o tratamento médico. Aí você me pergunta, mas Fernando, será que o SUS tem condições de fazer isso? Essa é a pergunta que eu faço. Será que o SUS tem essa estrutura? Será que na prática isso acontece? Me parece muito difícil diante de toda a realidade que nós temos, que muitas vezes não temos condições sequer de atender todas aquelas pessoas que procuram o sistema de saúde. Imagina sair em busca de uma gestante, mas é essa disposição que está lá dentro do ECA e que você no concurso tem que ter muito cuidado, porque você vai pensar, meu Deus, mas isso vai ser impossível, é impossível o SUS sair atrás de uma pessoa, é impossível, mas não se esqueça de que para o ECA é possível sim, é um direito e nós temos que fazer esse direito ser garantido, não é verdade? Vamos adiante. Olha que temos sobre o aleitamento materno. O aleitamento materno está lá no artigo 9º do ECA, diz direito ao aleitamento materno em local adequado
inclusive para os filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade, devendo ser garantido pelo poder público, pelas instituições e pelos empregadores. Ou seja, até para as mulheres que estão em sistema privativo de liberdade, é necessário que haja um espaço para o aleitamento materno. Assim também para as instituições, para os locais de trabalho, os órgãos públicos e na iniciativa privada. A mulher precisa ter um tempo e ter um local adequado para garantir à criança o aleitamento materno. Aí você me pergunta, mas Fernando, será que isso é possível no nosso país, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu uma situação de coisas inconstitucional, um estado, de coisas inconstitucional, dizendo que o sistema carcerário está em situação de violação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais? Será que isso é possível? Nós temos que lutar por isso. Lembrem-se sempre do que digo a vocês. Os direitos não são dados, eles são conquistados. Depois de conquistados, nós precisamos das garantias. Ou seja, nós temos que garantir a efetividade desses direitos. E esse é um papel de todos nós. Seguindo, nós temos também nessa linha dos direitos fundamentais o dever dos hospitais manterem prontuários médicos individuais pelo prazo de 18 anos. Está lá no artigo 10, inciso 1 do ECA. Ou seja, o hospital vai ter que manter aquele prontuário por um prazo de 18 anos. É um prazo que a pessoa tem para buscar informações sobre como ocorreu o seu parto, como ocorreu o período em que ela ficou lá no hospital, como que ela nasceu, as consultas que ela teve, todo o histórico dela tem que ficar arquivado no SUS por, no mínimo, 18 anos. Está garantido no artigo 10 do ECA. Eu critico muito esse artigo porque eu acho que é um prazo muito curto e depois nós vamos falar mais lá na frente, quando formos falar do direito ao sigilo da mulher sobre o parto, esse artigo vai voltar à tona. Por quê? Porque lá na frente vocês vão entender que esse prazo é curto, é um prazo pequeno, mas vale destacar aqui que o examinador na prova de concurso gosta muito de falar desse prazo, o prazo de manter os prontuários pelo período de 18 anos, tá bom? Seguindo, avançando no nosso conteúdo, nós temos o direito à vacinação. Esse aqui é um direito muito debatido, muito discutido. Tem uma vertente hoje da pediatria que defende que a mulher, ou os pais em geral, tanto a mãe quanto o pai, eles não têm que ficar dando vacinas o tempo todo para a criança ou para o adolescente, porque essas vacinas podem prejudicar a saúde. Muito cuidado com isso. O que o Ministério da Saúde diz hoje sobre esse assunto, e é o que vigora em nosso país. Diz, olha, as vacinas classificadas como obrigatórias, como recomendadas pelas autoridades sanitárias, essas vacinas têm que ser aplicadas. Então nós temos no SUS, inclusive disponíveis gratuitamente a toda a população que precisar, vacinas obrigatórias. Essas vacinas têm que ser aplicadas na criança e no adolescente, pensando que, inclusive, um pai ou uma mãe podem perder a guarda sobre o filho se deixarem de vacinar, porque o artigo 14, parágrafo 1º do ECA é claríssimo. Olha o que diz: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ou seja, se for recomendada a vacinação, se ela estiver lá disponível no SUS, os pais são obrigados a vacinar um filho. Não podem deixar de vacinar porque não acreditam na eficácia da vacina, porque não acreditam que elas sejam benéficas, porque acreditam que elas podem prejudicar seus filhos.
Esses não são motivos para deixar de vacinar um filho. Lembrando que, inclusive, podem perder a guarda sobre seu filho se deixar de vacinar. Aqui vamos falar de uma questão que cai muito na prova de concurso. Olha aqui, nós estamos a tratar do artigo 13 do ECA. Esse artigo fala sobre a quem se deve comunicar uma coisa que ocorrer com crianças e adolescentes. Nós temos duas situações. A primeira, suspeita de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e maus tratos. Em todas essas situações, castigo físico, tratamento cruel ou degradante, maus tratos, todos eles serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. É isso que diz o artigo 13 do ECA. Não devemos comunicar à vara da infância, não é o que diz o ECA. Não devemos comunicar ao juiz, ao promotor, ao defensor público, nada disso. O ECA é claro, se for um caso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, maus tratos, a comunicação se dá ao Conselho Tutelar. E é o Conselho Tutelar que, se tiver necessidade, vai dar os encaminhamentos seguintes até essa matéria chegar no Ministério Público e, por fim, ao juiz. Mas a comunicação é ao Conselho Tutelar. Segundo, gestantes ou mães que desejarem darem um filho à adoção ou entregarem o filho para adoção serão encaminhadas não para o Conselho Tutelar, não para o promotor de justiça ou defensor, serão encaminhadas para a vara da infância e da juventude. É uma questão que é letra da lei e que não cai, ela despenca nas provas de concurso público. Então, muita atenção com esse conteúdo, muita atenção com essa questão. Maus tratos, ou seja, machucou, violentou, tem qualquer tratamento cruel, degradante, qualquer coisa, um castigo físico, qualquer violência cometida contra criança ou adolescente, a comunicação é ao Conselho Tutelar. Veja que não se exige a certeza dos maus tratos, a certeza do castigo físico. O ECA diz a mera suspeita. Um professor chega na escola e verifica que a criança está toda arranhada, está toda machucada, cheia de hematomas. Aquele professor suspeita que ela foi vítima de alguma agressão. O que ele faz? Comunica à direção da escola para que seja chamado imediatamente o Conselho Tutelar, porque o destinatário dessa informação é o Conselho Tutelar. Uma gestante quer entregar um filho para adoção? Comunicação imediata à vara da infância e da juventude. Entendemos isso? Ok, prosseguimos os nossos estudos. Vamos falar agora de uma palavrinha que apareceu no último concurso da magistratura do Mato Grosso do Sul, no edital do concurso. Chama trilogia. Quando falamos de trilogia, falamos de um número de 3, né? Trilogia da proteção integral. E muita gente ficou, professor Fernando, o que é isso? O que é trilogia da proteção integral? O que será essa novidade? Eu nunca vi isso no manual de ECA. Isso é muito fácil. Quando o examinador do concurso estava perguntando da trilogia da proteção integral, ele queria falar sobre os artigos 15 a 18 do ECA. São os artigos que trazem da liberdade, do respeito e da dignidade, desses 3 elementos que estão contidos no ECA: liberdade, respeito e dignidade. Li, repeti e digeri. Li, repetir e digerir. Liberdade, respeito e dignidade. São os direitos assegurados aí à criança e o adolescente, né? Vale a pena depois vocês darem uma lida nesses 3 artigos, do 15, 16, 17 até o artigo 18, que traz também assuntos relativos a essa trilogia. Direito de liberdade, eu quero comentar um ponto rapidamente com vocês, que costuma cair muito em concurso público. Diz que é direito da criança e do adolescente participar da vida política na forma da lei.
Então, quando se fala, às vezes, numa questão de concurso, pode parecer um absurdo, mas é direito da criança e do adolescente participar da vida política? Não, isso só se dá depois com a maioridade. Não é verdade. Muito cuidado com essa questão. É direito da criança e do adolescente participar sim da vida política. E a partir de quando se dá na forma da lei essa participação? A partir dos 16 anos, em que o voto é facultativo. É facultativo dos 16 até completar os 18 anos. Quando completamos os 18 anos, o voto, a participação política se torna obrigatória. É facultativo também a votar, o direito de votar, o direito ao voto é facultativo, além desse maior de 16 e menor de 18 anos, também se faculta para os analfabetos. Os analfabetos não são obrigados a votar. E também é facultativo para os maiores de 70 anos. Esses também não são obrigatórios a votar. Os demais, todos a partir dos 18 somos obrigados. Então, se caiu uma questão na sua prova de concurso dizendo que a criança, o adolescente tem direito à participação na vida política na forma da lei, tem direito na forma da lei, que a lei diz que é a partir dos 16 anos. Então existe esse direito no ECA de participação da vida política, não nos esqueçamos dele, tá bom? Vamos seguindo os nossos estudos, falando sobre o direito da criança, lá do artigo 18A do ECA, que apareceu a partir de 2014, dizendo que toda criança tem direito de ser educada sem castigo físico ou sem tratamento cruel ou degradante, né? A lei começou como chamada Lei da Palmada, depois acabou sendo batizada de Lei Menino Bernardo, né? Que foi vítima de agressão pelos pais. Então, olha o que nós temos, a Lei da Palmada. O que diz essa Lei da Palmada, ou Lei Menino Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014, que alterou o ECA para trazer aí o artigo 18A. Diz esse artigo que está vedado prática de castigo físico contra as crianças e o adolescente. E o que é um castigo físico? É toda aquela força física que se emprega contra a criança e o adolescente, causando sofrimento ou lesão. Então, o castigo físico é tudo aquilo que machuca a criança e o adolescente, que causam consequências físicas no corpo da criança e do adolescente. Já o tratamento cruel ou degradante é aquilo diverso dessa violência física no corpo das nossas crianças. É aquilo que humilha, né? É xingar uma criança, isso humilha. É ameaçar gravemente, eu vou te matar, eu vou cortar isso, né? Eu vou lhe furar. Esse tipo de ameaças graves, né? Não é eu vou cortar a televisão. Não, isso não é ameaça grave, né? Agora, eu vou lhe matar, eu vou lhe furar, vou arrancar seus olhos. Isso é uma ameaça grave que intimida a criança, o adolescente. Ou que o ridicularize, por exemplo, um pai que tira a roupa do filho e manda desfilar em público. Isso deixa a criança numa situação de ridículo. E o ECA veda expressamente qualquer conduta que causa castigo físico, ou seja, aquelas que deixam consequência, ou tratamento cruel ou degradante, que é aquilo que deixa consequências psicológicas na vida de nossas crianças. Ok? E se nós tivermos, então, vamos ler o 18b do ECA. Olha o que ele diz. Medidas possíveis de serem aplicadas em casos de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Quais as medidas são possíveis, né? Então, se num caso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, eu tenho que comunicar a quem? Comunico ao conselho tutelar. Mãe que quer entregar o filho à adoção, comunica à vara da infância. Então, alguém chegou e relatou para um conselheiro tutelar, né? Olha aí, Cássio, tratando da sua vida, né? Conselheiro tutelar aí de Campo Grande.
tratando do seu trabalho aí, Cássio. Olha só, chegou uma comunicação lá para o Cássio dizendo que uma criança está sendo vítima de castigo físico, tratamento cruel, degradante. O que o Cássio, como conselheiro tutelar, pode fazer? Primeiro, poderia encaminhar para um programa oficial ou comunitário de proteção à família. Então, se há um programa no município de Campo Grande que faz um trabalho com a família, talvez Cássio possa encaminhar para esse programa para acompanhar essa família, essa criança, para que não haja agressão. Ou se essa criança que apanhou ou foi ridicularizada pelo pai, né, foi ameaçada, ela está muito coagida, né? Ela está fechada, e o Cássio lá como conselheiro tutelar perceba que ela precisa de um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico, ele pode encaminhar essa criança para a rede, para a saúde e pedir para garantir um tratamento psicológico. Pode encaminhar para cursos, programas de orientação, se tiver no município. Também pode obrigar o encaminhamento da criança para um tratamento especializado, que às vezes não vai ser um psicólogo, um assistente social. Suponhamos que machucou bastante a criança, né? E haja necessidade também de encaminhar para um determinado tipo de tratamento, né? Com um dermatologista, com outro profissional, pode fazer o encaminhamento. E qual medida que o conselho tutelar, a mais gravosa que um conselheiro tutelar pode aplicar? Um conselheiro pode aplicar uma advertência para os pais, para dizer que não faça mais isso, né? Que é proibido fazer, explicar para os pais o que pode, o que não pode e colher um termo de advertência. E aqui vai uma dica para o Cássio e para os conselheiros tutelares. É muito importante registrar tudo no papel, escrever absolutamente tudo o que é dito para os pais, encaminhar para o programa oficial, faça o pai assinar, né, que ele está ali tendo a ciência que ele deve fazer isso no local tal, no endereço tal, ele tem que explicar para onde ele deve ir. Um tratamento psicológico, deve procurar a rede. Tudo isso tem que ser registrado e é muito importante ter a assinatura dos pais. Ah, o pai se recusou a assinar. Certifica que ele se recusou a assinar, pega a assinatura de duas outras testemunhas que ele se recusou a assinar e essas duas testemunhas assinam aquele documento que depois encaminha isso para o Ministério Público, não é? Mas lembre-se que o Conselho Tutelar, nos casos de maus tratos, no caso de violência contra a criança, nos castigos físicos, no tratamento cruel, degradante, tem todas essas medidas do artigo 18b do ECA para aplicar, inclusive a advertência. Lembrando que todas elas são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Olha a importância de um conselheiro tutelar. Aí você me diz, Fernando, então um pai espancou uma criança, machucou essa criança, assim um conselheiro tutelar vai dar só uma advertência e liberar essa criança para ir embora para casa? Claro que não. Se o conselheiro tutelar perceber que esses fatos foram graves, que o pai não pegou uma mera chinela e deu uma chinelada nessa criança, com o chinelo, se o conselheiro tutelar perceber que não foi algo muito simples, e foi algo mais grave, o Conselho Tutelar não vai aplicar só essas medidas. Ele pode aplicar, inclusive, dar uma advertência, mas ele tem sim que encaminhar para a delegacia de polícia para lavrar um boletim de ocorrência, porque aí nós vamos ter reflexos lá no direito penal. Né? Essa advertência possivelmente não vai surtir apenas esse efeito. Nós temos que dar uma resposta maior. E aí, sim, o conselheiro tutelar deverá encaminhar esse caso também para a delegacia de polícia. Como que eu digo se encaminha ou não encaminha? Como distinguir? A distinção é pela gravidade. Se percebeu que foi um fato isolado,
O pai ficou com raiva de um filho que estava dando muito trabalho ali, né? Que estava atazanando a vida do pai. Ele foi lá, perdeu o controle e deu uma palmada na bunda da criança. Se foi só isso que ocorreu, uma dessas medidas o Conselho Tutelar pode adotar, registra tudo isso e deixa lá guardado nos seus arquivos. Se for algo mais grave, se for uma agressão constante ou se extrapolou e machucou realmente a criança, deixou ali marcas no corpo dela e o conselheiro sentiu que o negócio é grave, já encaminha direto para a delegacia de polícia. É essa a distinção que eu faço desse dispositivo. Partimos agora para o direito à educação. Olha lá, o artigo do direito à educação nós temos previsto no 54, inciso 4 do ECA, que diz que a criança tem o direito a atendimento em creche, pré-escola, de 0 a 5 anos de idade. Ou seja, de 0 a 5 anos de idade, ela tem o direito de entrar na creche ou ir pré-escola nesse período, né? E se não tiver, suponhamos que na cidade não tem vaga em creche, o município tem que garantir essa vaga, porque é um direito subjetivo, nós dizemos, da criança, é um direito de exigir do poder público que garanta essa vaga. Então, o pai ou a mãe da criança poderá procurar a defensoria ou o nosso Ministério Público, não é verdade? E lá entrar com uma ação pedindo para que se garanta essa vaga para a criança que precisa de uma vaga em creche, em pré-escola. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Está lá no 54.6 do ECA. Fernando, o adolescente pode trabalhar? Nós vamos ver mais para frente. É claro que o adolescente pode trabalhar. A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, né? A partir dos 16, ele trabalha normalmente, exceto em trabalho noturno, que ele não pode trabalhar, serviço perigoso ou insalubre. Nessas situações, o adolescente, a partir dos 16, não pode trabalhar. Completados os 18 anos, atingida a maioridade, ele pode trabalhar em qualquer atividade. Inclusive, porque ele é um adulto, inclusive em atividades perigosas, insalubres, não há qualquer problema, tá bom? Então, para esse adolescente trabalhador, tem que ser ofertada vaga no ensino noturno regular, né? É uma forma dele conseguir estudar, já que ele estuda durante o dia, trabalha às vezes durante o dia todo, né? Trabalha de manhã, trabalha à tarde, e aí à noite ele precisa do estudo garantido ali, né? Então precisamos garantir o ensino noturno regular. Vaga na escola pública mais próxima da residência. Isso está lá no artigo 53.5 do ECA, ou seja, é um direito ter uma vaga próxima à residência, né? É um direito, não é uma imposição do ECA. Olha que coisa interessante. A criança tem o direito, né, de escolher uma escola pública próxima da sua residência, né? É claro, se tiver duas escolas próximas e não tiver vaga nenhuma, claro, se garante que ela vai estudar na outra, né? Não há problema nisso. O Estado pode, o município pode dizer, não tenho vaga nessa, mas essa outra escola é próxima da residência também, aqui está garantida a sua vaga. A criança não vai poder dizer que não quer estudar naquela escola. Agora, suponhamos que a criança queira estudar numa escola central da cidade e ela está estudando lá, né? Já até conseguiu a matrícula e está estudando. Eu pergunto, poderia o Estado ou o município dizer, não, você tem que estudar lá do lado da sua casa, porque lá tem uma escola. Então, é uma obrigação que você estude próximo da sua escola, ou se você quiser, você pode estudar numa escola mais distante, mas que lá tem a vaga e que você deseja estudar lá. Então, é um direito, não é uma imposição. O Estado ou o município não podem dizer que obrigatoriamente você vai estudar ali, né, do lado da sua casa.
Se você quiser estudar mais distante e tiver uma vaga, é um direito seu. Foi isso que decidiu o STJ no julgamento do recurso especial de número 1.194.905 do Paraná. 1.194.905 do Paraná. Também sobre o direito à educação, nós tivemos uma alteração em 2019 muito interessante. Está lá no artigo 53, inciso 5 do ECA, diz que o acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. O que garantiu o ECA? Que um pai, que uma mãe que tenha filhos que estudam na mesma etapa, no mesmo ciclo da educação básica, não precisam levar, o que nós já falamos em sala, um filho numa escola, correr para levar um filho em outra escola e um terceiro filho em uma outra escola diferente. O ECA quis garantir o direito dessas crianças, dos irmãos e dessa própria família de terem os filhos estudando na mesma escola, porque isso facilita em muito a logística dos pais. Eu sempre digo, imaginem uma cidade como Campo Grande, em que tudo é longe, é distante. Teria lógica um filho estudar numa escola, o outro filho estudar lá no centro e um terceiro filho estudar numa escola mais distante ainda? Não tem nenhuma lógica nisso. Então o ECA garante que eles estudem na mesma escola. Fernando, mas não tem vaga. Arrume a vaga. É isso que quis o ECA. O ECA quis garantir que essas crianças possam estudar juntas. Não tem a vaga, o município, o estado vai procurar se estruturar para criar essa vaga e essa estrutura na escola. O que não pode acontecer é dizer que não há vaga e aí esse artigo 53.5 do ECA vira uma letra morta, né? Porque nunca vai ser aplicado, porque nunca vai ter a vaga. Direito à educação também, nós já conversamos em sala, está lá no artigo 55 do ECA, que se os pais discordarem do processo pedagógico da escola, se os pais entenderem que não querem a criança lá na escola porque eles querem ensinar em casa, pode. O Supremo autorizou isso? Não pode. O Supremo não autorizou o homeschooling. O Supremo disse que precisa de uma decisão do Congresso Nacional. Precisa esperar uma decisão do Congresso Nacional. Então, se os pais discordarem do processo pedagógico da escola, muda de escola. Mas ele não pode dizer, não vai mais para nenhuma escola porque eu vou ensinar em casa. Isso não pode estar lá no artigo 55 do ECA. Nesses casos também na educação, dos maus tratos, nós falamos que nos casos de maus tratos, da violência física, todos esses casos nós vamos comunicar esse fato ao Conselho Tutelar. Então nós temos a violência física, os maus tratos contra a criança ou adolescente, tratamento cruel, degradante, todos esses casos comunicamos ao Conselho Tutelar. Só que o artigo 56 do ECA não se exaure nessas hipóteses. Ele traz outras questões que também nós devemos comunicar ao Conselho Tutelar. Olha só, o ECA diz que as faltas injustificadas, a evasão escolar e os elevados níveis de repetência escolar também serão comunicadas ao Conselho Tutelar. Então, faltas injustificadas, evasão escolar e elevados níveis de repetência. Nesses três casos se comunica ao Conselho Tutelar, mas muito cuidado. Não basta ter o número elevado de faltas, eu já tenho que chamar o Conselho Tutelar. Não basta ter uma evasão escolar e eu já chamo o Conselho, porque senão, né, Cássio? Como que vocês conseguiriam dar conta de tanta reclamação dessas em Campo Grande? Então, o ECA também garantiu uma certa razoabilidade nessa história. Ele diz assim:
Nos casos de evasão escolar, elevado nível de repetência e faltas injustificadas, se deve comunicar ao Conselho Tutelar após esgotados os recursos escolares. O que significa após esgotados os recursos escolares? Significa que a escola vai tentar de todas as formas ir atrás dos pais, telefonar para os pais, irem até a escola conversar, para falar sobre as faltas, falar sobre a evasão escolar, sobre o elevado nível de repetência, né? Tá reprovando todo ano. Os pais têm que ser advertidos para mudar essa situação. E aí, se perceber que já fizeram de tudo, né? O professor já chamou, a direção da escola já chamou, todos os professores marcaram reunião para ir lá conversar, mesmo assim não resolveu, aí comunica ao Conselho Tutelar. Perguntinha boa de concurso público diz o seguinte: caso de violência, de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, precisa esgotar os recursos escolares para comunicar ao Conselho Tutelar? Não. Se for caso de violência, de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, comunica-se imediatamente ao Conselho Tutelar. Agora, se for evasão escolar, faltas injustificadas, elevado nível de repetência, essas questões que dizem respeito à escola, a parte pedagógica, após esgotados recursos escolares, é que se comunica ao Conselho Tutelar. Ok? Vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo e daqui a pouquinho retornamos com o nosso conteúdo.